Iniciada a gravação, bom dia novamente a todos. Agradeço a participação de todos vocês nessa manhã de sexta-feira. Gostaria de informar que a gente não recebeu contribuições na Secretaria Executiva sobre o licenciamento e, se eu não me engano, ontem, já no final da tarde, o DR mandou um documento, não sei se todo mundo recebeu, mas se não receberam, eu vou encaminhar em seguida para vocês. Então, agora eu vou fazer a chamada dos presentes para a gente fazer o registro, né, no vídeo. E quando eu chamar, eu peço que vocês falem o nome e a instituição que vocês estão representando, tá bom? Então, primeiramente, Lariciane, da Secretaria Executiva do Polite. Por favor, Alisson. Alisson, por favor, se pudesse apresentar. Se não pudesse apresentar por microfone, se puder escrever no chat. Alisson. Ele está escrevendo no chat, acho que ele está sem microfone. Obrigada. Nada. Sim, ele já deu um bom dia ali no chat. Só vamos registrar de qual instituição que ele é. Só um momento. Ele é da consultoria do DR. Obrigada, Alisson. É Alisson Maia o nome dele. Ana Maria. Bom dia, é Ana Maria Chaves, da Universidade Federal do Paraná. Obrigada, Ana Maria. Ana Paula. Bom dia, é Ana Paula, da IGMI. Obrigada, Ana Paula. Ciros. Bom dia, Ciros, do IAT do Litoral. Obrigada, Ciros. Dailei. Bom dia a todas e todos, Dailei Fischer, representando o Mater Natura. Obrigada, Dailei. Aqui um contato do DR Assessoria Ambiental. Eu não sei quem que está participando por esse DR Assessoria Ambiental. Opa, olá, bom dia a todos. É o André, da Assessoria Ambiental. André, você pode só falar teu nome completo, por favor? André Luiz Séria. Ah, sim. Obrigada, André. Não. Douglas. Bom dia a todos. Eu sou o Douglas Gomes, represento a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba. Obrigada, Douglas. Professor Eduardo. Bom dia, Eduardo Vedor, Universidade Federal do Paraná. Obrigada, professor. Evandro. Bom dia, senhores e senhoras. Evandro Pinheiro, da Paraná Turismo. Obrigada, Evandro. Fábio. Todos, Fábio Luiz Azevedo, Prefeitura Municipal de Antonina. Obrigada, Fábio. Jean Carlos. Obrigado. Jean Carlos. Bom dia a todos. Jean Carlos, do Instituto Água e Terra da sede de Curitiba. Obrigada, Jean. Josiane da Silva. Bom dia, Josiane Silva, da SPU Paraná. Obrigada. Júnior Ribeiro. Olá, bom dia. Meu nome é Júlio, trabalho no DR. Obrigada. Caio. Caio. Alô, vocês me ouvem? É o Caio? Se for o Caio, sim. Caio Pamplona. Desculpa, pessoal. Desculpa o atraso. No computador eu não consegui conectar o Skype, então eu tenho que acompanhar pelo telefone. Meu nome é Caio, eu sou analista do ICMBio. Obrigada, Caio. Caio Murilo. Caio Murilo.
Eu acho que o Caio Murilo não está conseguindo falar, mas eu peço que, assim que possível, coloque no chat a identificação. Larissa. Bom dia a todos, eu sou Larissa Vieira, do DR. Obrigada, Larissa. Marcelo. Bom dia, Marcelo Rung, Lajeambi, Universidade Federal do Paraná. Obrigada, Marcelo. Reginaldo. Bom dia a todos, sou Reginaldo Ferreira, da SPVS. Obrigada, Reginaldo. José Antônio. José Antônio. Ele está com o microfone desligado. Aham. A gente teve identificação também no chat da Elaine, engenheira do DR. Bom dia a todos. Elaine, engenheira do DR. Eu sou responsável pelas rodovias estaduais da área do litoral. Obrigada. Pessoal, teve mais alguém, fora o José Antônio e o Caio Murilo, que não se apresentou? É José Lopes, da RGM. Isso. José Lopes, desculpa, da onde? De qual empresa que você representa? Como é que é? Engenharia. Engenharia, obrigada. Eu estou me apresentando agora, porque eu não estava conseguindo conectar. Uhum. A Sandra, da Engenharia também. Tá, obrigada. Então, desculpa, mais alguém falou alguma coisa? Tá. Considerando a apresentação de todos os presentes, acho que só o Caio Murilo não se apresentou oficialmente. Declaro encerrada a chamada, né? E antes de passar a palavra para o coordenador do grupo, eu só gostaria de passar um recado da Secretaria Executiva. A gente está fazendo a eleição das ONGs ambientalistas no COLIT e no CRH. A gente vai fazer no mesmo calendário, mas serão reuniões separadas. E, por enquanto, a gente não teve ainda nenhuma ONG que se candidatou no COLIT. E, aproveitando que a Mater Natura e a SPVS estão online, eu queria, fazer esse comunicado a elas, até para que, se elas tiverem interesse em se candidatar na eleição do COLIT, elas encaminhem e-mail para a Secretaria Executiva formalizando essa intenção, porque o prazo para a candidatura acaba segunda-feira. Provavelmente, se a gente não tiver candidatas, eu vou ter que postergar esse prazo, mas seria interessante que a gente não postergasse, porque a intenção é a gente fazer uma reunião do COLIT assim que a gente tiver a recomposição do conselho. Então, dito isso, era o recado que eu queria dar para vocês. Agradeço a todos e passo a palavra para o Jean. Ok, Lariciane, obrigado. Mais uma vez, bom dia. Então, dando seguimento à nossa reunião, a pauta de hoje será inicialmente aquele documento relativo à linha do tempo, né, que ficou a pendência de complementação, né, trazer todo aquele histórico do histórico pretérito, né, antes de 1970, né, para a gente tentar fechar essa questão da linha do tempo. Também os arquivos, o TR, né, a discussão do TR e as contribuições que todos possam ter relacionado em relação ao TR. E, inicialmente, nós passamos até a palavra ao DR para que
fale um pouco, né, sobre aquela complementação que foi solicitada na última reunião em relação ao projeto e a ideia do tipo da estrada que vai ser futuramente licenciada, né? Então, basicamente, são esses 3 pontos, né? E, na sequência, a gente já abre para novos debates. Então, deixamos primeiramente a palavra ao DR para se pronunciar a respeito daquele documento que foi encaminhado ontem, né? Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler. Eu dei uma rápida leitura hoje pela manhã, né? E me pareceu que o caminho vai ser pela estrada, a estrada Parque mesmo, né? Então, Lariciane e André, pode ficar à vontade. Bom dia a todos, aqui é a Larissa, do DR. A gente preparou uma apresentação, para quem, a gente sei que a gente mandou um pouco em cima da hora o documento, então já eu posso pedir licença para fazer essa apresentação, para o pessoal conhecer, de repente até a gente consegue explicar melhor algumas das coisas que foram colocadas lá no documento, pode ser? Com certeza, Larissa, e desculpe, eu chamei pela Lariciane, né? Mas é Larissa. Não tem problema. Deixa eu iniciar aqui o compartilhamento. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, estamos vendo. Tá bom. Então, vou iniciar aqui. Então, o documento que a gente preparou, ele foi intitulado de Premissas Básicas para o Projeto de Pavimentação da Rodovia PR-405. E essas premissas que a gente apresentou, elas são, na verdade, sugestões que o DR tem para o projeto de pavimentação da rodovia, né? Então, essas alternativas que a gente colocou, elas têm que ser discutidas, validadas, né? E, de repente, até alteradas, dependendo das discussões, durante o desenvolvimento do EIA, né? Então, as premissas, elas vêm com um sentido, assim, mais de dar um norte para o que provavelmente vai ser no projeto, né? Mas como a gente já discutiu aqui no grupo outras vezes, né, em função de que o projeto só pode ser contratado após o licenciamento, né, a gente não consegue ter absoluta certeza do que vai ser realmente seguido no projeto, mas a gente pode sim, né, ter uma orientação geral, um norte geral, para poder guiar esse tipo de concepção do projeto, né? Então, a gente também coloca que as discussões que vão ser feitas com relações os parâmetros que a gente está colocando aqui, né, elas têm que envolver todas as entidades, né, como já está sendo feito aqui no grupo de trabalho, os representantes das comunidades, os municípios e os demais que vão ser afetados pela pavimentação da rodovia, tá? Então, a nossa concepção geral, né, conforme vocês já devem ter visto lá, o DR ele é favorável a adequar a rodovia existente aos moldes de uma estrada parque, né? Então, a gente pretende trazer, né, dentro dos requisitos que estão na portaria interministerial do Ministério do Meio Ambiente e Ministério de Turismo, que é a portaria 282 de 2008. Eu coloquei aqui uma definição da estrada parque, né, de uma bibliografia. Eu vi que depois também o Evandro do Turismo encaminhou o trabalho que ele fez com relação ao Parque do Telégrafo, né, que tem uma exploração um pouco maior dos conceitos de estrada-parque. A gente não fez isso, né, mas é só para delimitar, então, que uma estrada-parque, ela se constitui numa unidade de conservação de grande beleza cênica, cujo formato e dimensões são definidos pela percepção das paisagens naturais e culturais a serem protegidas, a partir de uma rota principal, a estrada, que se destina à recreação e ao lazer ao longo desta e também como forma de promover a integração homem-natureza e o desenvolvimento sustentável da região de sua influência. Então, com relação ao projeto geométrico, que é o que vai dar o traçado dessa rodovia, né, a premissa geral que a gente coloca é que tem que ser mantida o tanto quanto possível o traçado existente, né? Isso evita o atingimento de áreas vegetadas, né, que a gente precisaria, então,
fazer a supressão vegetal. Então, mantendo o traçado no traçado existente, a gente consegue evitar esse tipo de situação, né? Com relação às normas, aqui no Brasil, para fazer projeto geométrico, a gente segue o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, que é uma publicação do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, que antigamente estava vinculado ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que hoje é o DENIT, né, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Então, de acordo com essa norma, a gente tem que as rodovias, elas são classificadas, tecnicamente, de acordo com o tráfego previsto para o 10º ano após a abertura, né? Então, como que funciona? São feitas contagens de tráfego para determinar qual que é o tráfego atual na rodovia hoje, e são feitas projeções, né, com uma taxa de crescimento a cada ano, para prever qual que vai ser o tráfego daqui a 10 anos. E é com base nesse tráfego que é feita a classificação da rodovia, tá? Então, isso é feito num projeto convencional de rodovia, tá? E essa classe da rodovia, ela vai estabelecer qual que é a velocidade diretriz. A velocidade diretriz é a velocidade do projeto, tá? E a partir dessa velocidade, vão ser definidos todos os parâmetros de geometria da rodovia, que seriam quais são os raios mínimos de curva, né? Uma curva com um raio menor é um raio mais fechado, uma curva mais fechada. Um raio maior é uma curva mais aberta. As rampas máximas, né? Quanto mais íngreme ou menos íngreme vão ser as rampas, né? Essa velocidade diretriz, ela também define qual que são as larguras da faixa de rolamento ou as larguras de acostamento, né? Então, a gente tem essa tabelinha que a norma traz, que ela elenca as classes de projeto, né? Que varia de 0 até 4, as características, né, dessas classes, né, se elas são pista dupla ou pista simples, e o critério de classificação técnica, conforme eu comentei, é sempre o volume de tráfego previsto para o 10º ano após a abertura, com exceção da classe 0, que é uma decisão administrativa, porque é uma rodovia que ela tem investimentos mais significativos, né, para vias de elevado volume de tráfego, tá? Então, de acordo com a classe de projeto, é estabelecida a velocidade diretriz, que é a velocidade que vai nos dar os parâmetros para o projeto geométrico, tá? Então, hoje, né, observando pelas imagens de satélite o traçado existente da rodovia, né, a gente percebe que existe uma grande quantidade de curvas horizontais circulares em sequência, né? Por que a gente chama de curvas circulares? Porque na geometria das rodovias, né, existe um raio a partir do qual a curva pode ser circular. Para raios menores, precisa ter uma curva de transição, que a gente chama, que é uma curva na rodovia que ela tem o raio variável, para que essa curva ela fique mais suave, né? Então, você sai da reta, em vez de entrar direto na curva, a gente chama um espaço variável entre ela, que é a curva de transição, tá? Então, isso é exigido ali na norma, que tem essa curva de transição. Quanto maior a velocidade, maior o comprimento dessa curva, né? Para as classes menores e velocidades menores, esse comprimento é menor. Mas para conseguir encaixar isso na geometria da via, né? Precisa ter correção dessas curvas, né, que hoje existentes, que são somente circulares, tá? Então, analisando nessa ótica da norma nacional, o traçado da rodovia existente hoje, provavelmente ele só poderia atender os parâmetros da classe 4, considerando já algumas correções nas curvas, tá? Então, as curvas, vamos dizer assim, as curvas que existem lá hoje, elas não atendem o parâmetro da classe 4, né? Se a gente pudesse fazer uma correção sem um impacto muito grande, daí a gente conseguiria encaixar na classe 4. Mas poderia haver alguns impactos, né? De ter que corrigir algumas curvas para uma localização que é diferente das que elas estão hoje, né? Não estou falando em implantar grandes variantes, mas correções que implicariam em ocupar uma parte que não está hoje ocupada pela estrada.
Então, dentro desse contexto, né, que a gente observou, assim, né, claro que para fazer uma análise mais aprofundada dessa questão geométrica, precisa se desenvolver o projeto, né? A gente não fez isso, óbvio, a gente só fez uma análise geral, mas observando essa situação, né, a gente e colocando, né, essa concepção geral de que se trata de uma estrada parque, né, a gente percebe que existe uma possibilidade da rodovia, então, ela não precisar ser enquadrada totalmente nessas classes pré-estabelecidas pela norma, né? Então, assim, a gente pesquisou, viu que tem um artigo, inclusive, que é o artigo que fala de estradas parque do ponto de vista da infraestrutura de transportes, e ele comenta que as estradas parque, elas não são convencionais do ponto de vista de projeto, construção, controle, operação e manutenção, né? E ele comenta também que as normas nacionais de projetos rodoviários, por exemplo, a norma ali do DNR, de projeto geométrico que eu citei, elas não contemplam essa modalidade de estradas parque, né? Então, aquelas classes, aquelas velocidades de projeto, elas são estabelecidas para rodovias convencionais, né? Rodovias que vão receber provavelmente pavimento asfáltico, né? Agora, a gente tem também, por exemplo, né, a normas internacionais em locais que já está mais consolidado esse estudo desse tipo de rodovia. A AASHTO, que é como se fosse o DENIT lá dos Estados Unidos, eles têm uma publicação, né, da política de projeto geométrico para as rodovias e vias urbanas. Dentro desse manual deles, eles têm um capítulo que eles falam das recreational roads, que são como se fossem rodovias recreativas, recreacionais, né? Que ele estabelece, então, critérios e recomendações para projetos de estradas que não são estradas convencionais, que são estradas que têm propósitos especiais, são propósitos turísticos, propósitos recreacionais, ambientais e outros, né? Então, ele comenta dentro desse manual que essas rodovias, elas têm um tratamento diferente, né? Que a geometria dela, isso não é tão importante quanto o propósito que ela tem, por exemplo, o propósito de conservação ambiental. Aí eu coloquei aqui para mostrar para vocês alguns parâmetros, né, que eles, para comparar, por exemplo, assim, a classe 4 da norma nacional com os parâmetros que são trazidos por esse capítulo especial do manual da AASHTO, né? Então, com relação à velocidade diretriz da rodovia. No manual de projeto geométrico de rodovias rurais, do DENIT, a gente tem que, para regiões de topografia plana, a velocidade varia de 60 a 80 km por hora. Isso é velocidade de projeto, né? Para regiões de topografia ondulada, varia de 40 a 60 km por hora. E para regiões de topografia montanhosa, varia de 30 a 40 km por hora, tá? O manual da AASHTO, primeiro, ele faz uma classificação, vamos dizer assim, hierárquica, de qual é a finalidade da rodovia, né? Então, aqui a gente tem nesse esqueminha aqui, seria aqui uma rodovia principal, né? Na classificação hierárquica, a rodovia recreacional mais importante seria uma rodovia de acesso primário, depois a gente teria uma rodovia de circulação e depois rodovias que seriam para chegar até áreas específicas, né? Por exemplo, uma praia, uma área específica, tá? Então, eles recomendam que essas velocidades sejam de 60 por hora para as rodovias de acesso primário, 50 por hora para as rodovias de circulação e 30 por hora para essas rodovias que vão para áreas específicas, né? E admite que em alguns locais, dependendo das características do terreno, essa velocidade seja ainda inferior, tá? Então, assim, em questão de projeto, a gente também pode adotar essas velocidades diretrizes diferentes no decorrer da extensão da rodovia, de acordo com as características do terreno, né? Como é o que propõe a norma nacional. Para regiões planas, uma velocidade um pouco maior. E para regiões de topografia mais acidentada, a velocidade pode ser menor, tá? A diferença, então, que eu queria colocar de velocidade diretriz e velocidade de operação, a velocidade diretriz, que é a velocidade que a gente considera no projeto, é ela que determina os parâmetros da geometria da via, tá? E a velocidade de operação é a velocidade que efetivamente vai ser praticada na via, que é a velocidade que é sinalizada lá na rodovia. Então, a gente pode
considerar determinadas velocidades diretrizes para o projeto, mas na velocidade de operação a gente pode considerar uma velocidade só para o trecho inteiro, né? E a gente acha que essa velocidade tem que ser uma velocidade mais baixa, em função da característica da rodovia, em função de ser uma estrada parque. Por exemplo, a gente pode adotar 40 km por hora para o trecho inteiro, tá? Que essa seria a velocidade sinalizada lá no local. Com relação às rampas máximas, então, né? A norma nacional, ela traz aqui, por exemplo, se a gente for considerar, né, a classe 4, que é o parâmetro que a gente conseguiria, talvez, atingir aqui na rodovia, né? As rampas para o terreno montanhoso, elas chegam até 10%, né? Só que ele recomenda que essa extensão de rampas acima de 8%, ela seja no máximo de 300 metros contínuos, né? Então, tem um certo rigor aqui na norma, considerando a nossa rodovia, e no manual da ASTO, nessa parte de rodovias recreacionais, ele é menos rigoroso, né? Então, ele permite, por exemplo, assim, para terrenos montanhosos, uma rampa de até 18%, considerando uma velocidade de projeto de 20 km por hora, tá? Então, assim, o manual da ASTO, ele é menos, como eu comentei, menos rigoroso, e ele pode ser utilizado para embasar o projeto de modo que não precise ter intervenções tão grandes na rodovia existente, né? Porque quanto mais for mexido, quanto mais for deixado essa geometria, uma classe 3, né, por exemplo, assim, mais vai precisar sair do traçado existente. E sair do traçado existente implica em operação de terraplenagem, supressão vegetal e outras coisas. Com relação às larguras das faixas de rolamento e dos acostamentos, então, na norma nacional, né, para a classe 4, a gente tem em relevo plano, recomenda-se aqui uma faixa, cada faixa com 3 metros de largura, né? Em terreno ondulado, pode ser 3 ou 2,5, e em montanhoso, 3 ou 2,5. Então, assim, tem essa variação, né, que a gente poderia estar trabalhando, que é de 2,5 a 3 metros de largura para as faixas de rolamento, dentro da norma nacional. Para os acostamentos, a norma nacional, ela coloca, assim, uma variação de 1,30, quando o terreno for plano, até 50 centímetros para o terreno montanhoso. Então, o que na verdade, na norma nacional, e hoje, né, quando a gente trabalha com uma rodovia de tráfego, de tráfego comercial, que tem bastante caminhão, a gente não trabalha com faixas menores que 3,5, né, devido às dimensões dos caminhões. Então, a largura de 3,5 é o que a gente tem adotado para rodovias que tem tráfego, vamos dizer assim, tráfego comercial, tráfego de caminhões, né, que são rodovias de volume de tráfego também um pouco mais elevados. O manual da ASTO, ele coloca, né, nessa questão das rodovias recreacionais, que a largura das faixas, ela varia em função daquela classificação hierárquica, né, das rodovias, desse tipo de rodovia, e ele admite até rodovias com apenas uma faixa, né, uma faixa, né, mas assim, não é o caso, né, a gente já tem uma certa largura implantada lá, a gente poderia adotar, então, né, essas outras que são de 2 faixas. A variação da largura, né, para as rodovias de acesso primário seria as faixas de 3,30 até 3,60 e o acostamento de 60 centímetros a 1,20 m, né, mas a gente poderia fazer menor, né, poderia fazer de 3 metros cada, e praticamente pode ter essa opção de não ter acostamento ou 60 centímetros de acostamento, né? Então, como eu comentei, né, a norma que dá ASTO para esse tipo de rodovia, ela é menos rigorosa, né? Porque ela entende que o tráfego ali não é um tráfego comercial, é um tráfego local ou um tráfego turístico, né? Que seria de veículos de passeio. O DR recomenda que a largura adequada seria de 3 metros para cada faixa de rolamento, e não menor que isso. Poderia trabalhar com 3,30 também, né, para ter uma certa folga, né? Mas isso vai depender muito, quando for estudar o projeto, de o quanto aumentar esses 60 centímetros na plataforma vai acabar influenciando aí na alteração, aí, impactos que pode causar nas margens da rodovia.
Com relação, então, aos acostamentos, eu apresentei ali as larguras que pode ser de acordo com a norma, mas, de qualquer forma, também é possível que sejam adotadas larguras maiores para regiões planas e menores para regiões montanhosas, né? Porque quando a gente tem uma largura maior, principalmente em regiões de terreno acidentado, para fazer esse alargamento da plataforma, vai resultar em maiores interferências de corte e aterro, então maior movimentação de terra e também provavelmente maior atingimento de áreas a desmatar, tá? Uma outra opção que a gente acha que pode ser considerada é a implantação de baias de refúgio espaçadas em determinadas distâncias, por exemplo, a cada 2, a cada 4 quilômetros, né? Isso teria que ser estudado um pouco melhor, em substituição a fazer um acostamento contínuo ao longo do trecho, né? Então, essas baias, se a pessoa está na rodovia, ela tem algum problema, ela precisa parar, ela iria até essa área, essa baia de refúgio para fazer a parada, para não ficar parada assim na pista, né? Isso evitaria a necessidade de precisar fazer o alargamento da plataforma ao longo de toda a extensão da rodovia, né? Então, esse tipo de solução é utilizada nas rodovias também dos Estados Unidos, inclusive rodovias de volume de tráfego mais elevado. Aí, com relação à largura livre de pontes, né? O manual do DENIT, ele coloca que essa largura tem que ser de, no mínimo, 7,20 metros, né? E é desejável para o DR que as pontes que não tiverem 7,20 metros no trecho, que a gente sabe que tem, acho que pelo menos umas 4 pontes que não tem essa largura, que elas sejam alargadas ou então substituídas, né? Isso vai depender da vistoria da estrutura que vai ser feita no local, que vai dizer qual está a condição dessa estrutura, se ela tem condições estruturais de ser alargada ou se ela precisa ser substituída, tá? Com relação à implantação de terceiras faixas, o manual do DENIT, ele coloca que a terceira faixa ela é recomendada para quando o volume de veículos na faixa de subida é superior a 200 veículos por hora e pelo menos 10% desse volume é constituído por caminhões, né? Então, é muito difícil que os estudos de tráfego aqui dessa rodovia vão indicar esse tipo de volume, tá? Então, provavelmente, não vamos precisar de terceiras faixas. E até porque, seguindo a concepção, né, de uma estrada parque, não faria sentido também esse tipo de estrutura. Agora, com relação, então, aos ciclistas e pedestres, né? Tendo em conta, né, essa concepção de estrada parque, a gente considera que é muito importante que tenha um local seguro, adequado para a circulação de ciclistas ao longo de toda a rodovia, né? Então, assim, a norma que a gente segue para implantação de ciclovias, ciclofaixas, né, e estruturas para o tráfego de ciclistas e pedestres é o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas, tá? Então, de acordo com esse manual, as vias para a circulação dos ciclistas, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser pistas compartilhadas, podem ser ciclofaixas ou ciclovias, tá? No caso das pistas compartilhadas, os veículos e as bicicletas, eles trafegam no mesmo espaço, né? Sendo que os ciclistas trafegam no acostamento. Esse tipo de situação, ele não é recomendado para rodovias com elevada velocidade, né? Porque daí ele não seria seguro para o tráfego dos ciclistas. Mas tendo em conta que a nossa rodovia aqui, ela vai ter provavelmente uma velocidade reduzida, né? Seria uma opção, né? E a largura daí desse acostamento teria que ser no mínimo 1,20 m, tá? Então, aqui a gente tem uma seção que está demonstrando aqui, então, uma faixa de rolamento com 3 ou 3,30 cada uma, né? E daí, para cada lado, teria esse acostamento de, no mínimo, 1,20 m, que seria também para o tráfego de ciclistas. Outra opção seria a utilização das ciclofaixas, né? Então, o conceito de ciclofaixa é que ela é uma parte da pista de rolamento que vai ser destinada exclusivamente para a circulação de bicicletas, tá? Então, o manual coloca que ela tem que ser projetada para sentido único, por questões de segurança, né? Para não ter um ciclista aqui na contramão da pista, que isso causa desconforto tanto para o ciclista quanto para o motorista, né? E a largura mínima dessas ciclofaixas, ela seria de 1,5 m, tá?
Então, aqui a gente tem um outro exemplo de seção que pode ser adotado no projeto, né, que é uma ciclofaixa de 1,5 para cada lado da via, né, a gente, para caracterizar que ela é uma ciclofaixa, precisa ter uma sinalização, uma delimitação aqui do espaço, que geralmente é feito com tachões, né, e daí as faixas de rolamento com 3 ou 3,30 cada. Uma outra opção também seria a implantação de ciclovias, né? Que as ciclovias, por conceito, elas são separadas fisicamente do tráfego de veículos. Essa separação ela pode ser por canteiros ou por barreiras, né? Então, a ciclovia, né, por norma, ela tem que ter uma largura de 3 metros, quando ela é de 2 sentidos, né? E quando ela é de sentido único, seria 1,5 metro, né? Então, nesse exemplo, a gente tem a ciclovia com 1,5 metro, um canteiro aqui, que deve ser de pelo menos 1,5 metro também, né? As faixas de rolamento, e do outro lado teria uma outra ciclovia. A gente também considera que nas regiões que tiver uma maior densidade de moradias, que tiver igreja, que tiver escola, né, onde tem uma certa circulação de pedestres, tem que ter também uma previsão, né, de uma faixa que pode ser compartilhada entre ciclistas e pedestres, ou então um passeio separado para os pedestres, né. Esses passeios, eles têm que observar a norma de acessibilidade, que é a NBR 9050, no qual coloca-se uma largura livre mínima de 1,20 metro, na verdade, a desejável é de 1,5 metro, né? Então, aqui, um outro exemplo de seção que poderia ser adotada nessas áreas, né, com uma maior densidade de moradias, seria, então, a pista com 2 faixas de rolamento, um canteiro e um passeio compartilhado de 3 metros para utilizar ciclistas e pedestres. Bom, então, assim, no geral, quando você vai decidir qual tipo de via para ciclista que vai ser implantada, né, tem que ser considerados diversos fatores, né. Comumente, a implantação de ciclovias, ela resulta em custos e impactos maiores do que ciclofaixas, né. Então, aqui, por exemplo, no terreno plano, né, o que a gente tem aqui seria, nesse cinza, seria a minha pista. Eu não sei se vocês enxergam o meu cursor aqui, mas nesse cinza aqui do terreno plano seria a pista existente, né? E o vermelho, vamos supor que é a pista projetada com um certo alargamento para poder comportar essa ciclofaixa ou ciclovia, né? Então, no terreno plano, fazer esse alargamento não tem um impacto muito grande com relação à movimentação de terra. Agora, no terreno montanhoso, né, eu tenho aqui de um lado eu tenho um corte, do outro lado eu tenho um aterro, né, então a minha pista existente, ela tá entre esse corte e esse aterro, e se eu for fazer um alargamento da minha pista, eu vou ter que tirar esse material aqui do corte e depois colocar material aqui no aterro, né, então a movimentação de terra, ela é maior nesse caso, então o impacto é maior, né. Uma possibilidade que pode ser estudada é a implantação de ciclovia nos trechos planos e ciclofaixas nos trechos montanhosos, que daí, com uma largura menor da plataforma nos trechos montanhosos, a gente teria menores impactos, né? Então, como eu comentei, né, a escolha do tipo de via a ser utilizada, ela depende de diversos fatores, e é importante que no EIA esses estudos sejam desenvolvidos para poder embasar a escolha da alternativa mais adequada para a rodovia, né? Então, a gente acha importante consultar o pessoal, né, do turismo, o pessoal dos municípios e também os grupos, né, de ciclistas, que a gente sabe que hoje, né, a quantidade de ciclistas que andam de bicicleta, o pessoal anda de bicicleta como lazer também, eles têm, assim, interesse, né, nessa parte. Eu acho que eles também têm que ter, participar dessa discussão, né. Bom, com relação à terraplenagem, né, dentro disso que eu já comentei, né, do que tem maior impacto, né, os tipos de intervenção que vão causar maiores movimentações de terra. Isso vai depender da geometria da via, né? Então, o quanto mais puder ser seguido o traçado e o grade existentes, né, o traçado seria em planta e o grade seria o perfil da rodovia, né, as rampas, né? Então, quanto mais puder ser seguido, vai evitar essa necessidade de grandes movimentações de terra, né? Como eu comentei também,
os segmentos que estão localizados em terrenos mais acidentados, né, os terrenos montanhosos, que são os trechos de serra, eles podem resultar em maiores intervenções de terraplenagem, mas isso vai depender de qual vai ser a seção transversal a ser implantada, né? De modo que quanto maior for a largura da plataforma, maior vai ser essa intervenção. Com relação à drenagem, a gente coloca aqui que o ponto crítico de drenagem dessa rodovia, com certeza, é a ocorrência de alagamentos frequentes, né? E a gente espera que sejam realizados no projeto, né, estudos e proposições para que a rodovia se mantenha trafegável, mesmo em períodos chuvosos, e se não for possível resolver com dispositivos de drenagem em função da cota, né, que pode dar, como é muito próximo ao mar, né, pode ter problema de resolver com dispositivos de drenagem em função de que não tenha cota. Então, a gente acha que pode ser analisada, a possibilidade de alterar o grade da rodovia, né? Não sei, aí vai depender dos estudos que vão ser feitos no projeto para dizer qual que vai ser a solução mais adequada. Com relação às contenções, né, ou estabilizações de talude, né, no caso de identificação de processos de instabilização de taludes em cortes ou processos erosivos, né, cortes, aterros e encostas naturais, a gente espera que o projeto priorize soluções para estabilização utilizando retaludamento, drenagem e proteção superficial, né, se for possível, de modo a garantir a estabilidade do talude sem precisar realizar obras, né, de contenção, mas caso seja necessária a execução de obras de contenção, a gente defende que tem que ser buscadas soluções com menor impacto ambiental, por exemplo, muro de gabiões, o terra mesh, né, o terra mesh verde, e evitar a utilização de concreto e outras soluções que vão ter maior impacto na paisagem local. Aí, com relação ao pavimento, né, a gente coloca aqui as alternativas de pavimentação, elas têm que ser estudadas com relação à impermeabilização, quanto ao conforto ao rolamento, produção de ruído, vida útil, necessidade de manutenção e outros fatores, né? Então, as sugestões de estudo para o projeto de pavimentação que o DR coloca são o paver, né? Concreto com agregado reciclado, né? Que são agregados da reciclagem de resíduos da construção civil, o asfalto permeável, concreto asfáltico com asfalto borracha, que é modificado com borracha moída de pneus inservíveis, né? O asfalto permeável, na verdade, aqui só para explicar, ele tem uma camada que é permeável, mas as camadas de baixo elas têm que ser impermeabilizadas, tá? Porque a gente não pode ter água na estrutura do pavimento, porque isso prejudica de sobremaneira a resistência mecânica, né, do pavimento. Então, assim, por mais que a camada superior seja permeável, né, as de baixo elas não podem ser permeáveis, elas têm que ser impermeabilizadas. Mas, de qualquer forma, colocar essa camada permeável aqui na parte superior do pavimento, a gente consegue aumentar o tempo de retenção dessa água, né? Não causa um escoamento superficial tão rapidamente, né? Que vai causar uma rápida evasão, causando risco de erosão, né? Então, a gente tem essa absorção da água, que ela é direcionada para drenos, né? E a gente consegue ir liberando aos poucos essa água, né? De modo que não aumente demais a velocidade do escoamento superficial. É importante a gente colocar aqui, né, que pavimentos de concreto asfáltico, né, eles propiciam um melhor conforto ao rolamento, né, então é mais confortável para o motorista, mas isso ele acaba levando os motoristas a aumentarem a velocidade, né, o que é uma situação indesejada para a nossa rodovia, né, e até porque se a intenção não é fazer intervenções grandes na geometria dessa rodovia, né, colocar um pavimento asfáltico numa rodovia que a geometria vai ser um pouco mais limitada, pode não ser uma opção muito segura, né? Com relação ao paver, né, que foi utilizado lá no Parque Carlos Botelho, né, o ruído oriundo do tráfego dos veículos no paver, ele pode ser um fator positivo, porque afugenta a fauna e evita, então, os atropelamentos, mas utilizar o paver para o tráfego de ciclistas pode não ser confortável para os ciclistas, né? Então, a gente pode estudar também a possibilidade de colocar paver no pavimento da rodovia
e as ciclovias ou ciclofaixas utilizarem outro tipo de pavimento, ou asfáltico, ou de concreto, né? Essa é uma possibilidade também. E aí, para finalizar aqui, né, a gente colocou aqui algumas questões das obras complementares, que a gente espera que no projeto sejam estudados, então, é a localização de um portal de entrada, que pode ter controle de visitantes, local para instalação de posto da Polícia Rodoviária Estadual ou da Polícia Ambiental, pontos de apoio ao longo da rodovia, mirantes, recantos e outros elementos que têm que ser tratados juntos aos municípios e órgãos responsáveis pelo turismo, né? E também que o estudo dos passafaunos, eles têm que embasar o projeto quanto à localização dessas estruturas e também quanto ao tipo de estrutura, qual seria mais adequado em cada posicionamento. Então, seria isso que a gente tinha para colocar aqui no nosso documento ali que a gente mandou para vocês, das premissas básicas, e depois a gente pode mandar essa apresentação para vocês também. Obrigada. Ok, Larissa, parabéns aí pela apresentação. Acho que isso é uma proposta, né, do DRCI, uma base inicial para todas as discussões, né? Se aventou essa necessidade assim de uma melhor definição do que vai ser feito em relação à pavimentação, em decorrência da nossa última reunião, né? Até partiu da lei, né? Com muita pertinência, e também o professor Vedor, né? O professor Eduardo colocou bem que tudo isso reflete nos estudos, né, diretamente. Né? Então, todo o EIA-RIMA, as medidas mitigadoras, enfim, tudo que envolve o EIA-RIMA, ele depende muito do que se pretende fazer na pavimentação da rodovia PR-405, né? E o DRCI deixou bem claro e transparente, né, que eu fiz alguns apontamentos aqui, que o projeto, né, executivo ele não está fechado, né, é uma proposta participativa, então é uma grande oportunidade de todo o setor, né, todos os envolvidos participarem nas discussões, tal, para definir o melhor caminho, né, para essa pavimentação. Foi apresentado o projeto geométrico, uma proposta, classe 4, né? A possibilidade de uma rodovia ser confirmada como estrada parque, mas com a possibilidade de não se enquadrar totalmente nas classes estabelecidas pela norma nacional, né? Enfim, é uma questão que está aberta, não é impositiva, né? Percebemos isso, né? Então, fica para uma discussão na sequência, né? Então, eu acho que, até como encaminhamento, nós podemos ouvir agora da Engemin, né? Talvez a Sandra, para nós concluirmos, né, a questão da linha do tempo, né? Que ficou definido na última reunião, ou a Ana Paula, né, que nós teríamos que complementar com as questões pretéritas da linha do tempo para tentar fechar esse conceito, né, e logo na sequência a gente já passa para a discussão do TR, né, e depois nós podemos fazer um fechamento com as considerações em relação aos 3 temas abordados nessa reunião. Bom dia, eu vou tentar compartilhar aqui a linha do tempo. A gente fez algumas complementações. Edu, será que a gente consegue fazer como da vez passada, que eu não consigo compartilhar por aqui? Pode ser, deixa eu abrir aqui.
Aparece para vocês? Aparece. Ok. Então, a gente fez uma pesquisa e viu que realmente a abertura da estrada se deu na década de 50, em 51. E o DR pesquisando, então ali a gente complementou ali em verde, em 51 deu-se a abertura da estrada, né? E o DR pesquisando descobriu que juntamente com a licitação do EIA-RIMA de 1998, teve uma readequação de projeto também. E esse projeto seria de 81 ali, elaborado pela empresa Cal, que assinou o contrato em 81, e entregou um projeto em 82. Pode passar, Edu. Então, a gente destacou ali em verde as complementações. Então, também a gente incluiu esse edital de projeto de 98, que teve início, né, essa elaboração, foi pela empresa Conspel, mas também não teve finalização, ele foi extinto esse contrato em 2001. Então, foi isso que a gente conseguiu finalizar aí do histórico da estrada, complementar a linha do tempo. Uma dúvida, Ana Paula. Em relação à concepção dessa necessidade dessa estrada, ela se deu provavelmente bem antes, né, da década de 50, tendo em vista que as comunidades ali tradicionais, elas utilizavam para fazer os caminhamentos deles, né? Tem alguma coisa nesse sentido, assim, antes de 1950, como que foi feito, né? A gente sabe que por participação direta, né, do lombo dos animais, aí eram feitas esses caminhos, né? Mas tem alguma coisa nesse sentido ou não? Sandra, você quer falar? Você que deu uma estudadinha melhor nessa parte histórica? Na verdade, vocês estão me ouvindo? Sim. Na verdade, o que a gente conseguiu achar que em 1950 já foi aberto um trecho só, que era Cacatu até Tagaçaba, por aí, né? E esses trechos, eles eram bem simples, né? Como, assim, só um desmatamento, e daí, na sequência, eles não fizeram o trabalho, vamos dizer, de abrir a estrada até Guaraxaba, né? Ele ficou por ali, né? E a gente não conseguiu muitas informações anteriores à década de 50. Aparentemente, eles abriam essas estradas por pedacinhos, né? E daí eles colocavam palmito e sambaqui e deixavam passível de utilização por um período, né? E daí eles iam ampliando. Mas o que a gente teve de informações foi só que foi de Cacatu até Tagaçaba. E depois, na década de 70, no governo do Paulo Pimentel, que abriram o resto, né? Até Guaraxaba. Tagaçaba fica mais ou menos na metade, né, Jean? Uhum. A ligação total, né, ela foi a complementação, né, de Guaraqueçaba até Antonina, né, na década de 70, né? Tá. Não, Jean, de Tagaçaba até Guaraqueçaba. Tagaçaba até Guaraqueçaba. Da década de 50 foi Cacatu, ali perto de Antonina, até Tagaçaba. Daí, de Tagaçaba para frente, foi na década de 70, e daí, por isso que tem aquela placa lá, né? Até então, eles usavam só acesso para a população aquela embarcação mesmo.
que ainda existe, né, lá. Só para levantar e deixar no ar, né, essa questão da... como foi bem colocado ali pela Larissa, existem alguns pontos ali, nós, por imagens do Google, a gente verifica que existe a possibilidade de fazer correção, né, em muitas curvas, alguns trechos ali e tal, que vai demandar algum tipo de supressão, né, e efeitos sobre a fauna, a flora, o meio físico e tal, cortes, aterros, mas que ficariam uma questão mais lógica, né, em termos de rodovia, que talvez possa entrar numa futura discussão no sentido de se avaliar, né, se não é viável fazer algumas correções bem pontuais assim para desenvolver o trânsito, né, também, né, junto com toda essa questão ambiental e de turismo, né? Jean, na verdade, a gente está trabalhando com alternativa de pavimento, mas a gente pode, a cada momento, trabalhar com alternativas, né, pontuais também, né? Tudo que for possível evitar de desmate, teria que ser optado, né? Então, por isso que eu gostei muito da apresentação da Larissa, né? Daí a importância de você imaginar não acostamento de ponta a ponta, não ciclovia de ponta a ponta. Então, daí você pode estudar essas pequenas alternativas pontuais, né? Todas elas com algumas matrizes ou mesmo descrições que facilitem o projeto executivo para evitar ao máximo o desmatamento, né? Tudo que for possível não desmatar é o ideal. E antes de nós passarmos para o terceiro ponto, que é a questão dos TRs, né, do TR e das contribuições, eu gostaria de ouvir o Cyrus, que está participando da reunião também, porque o Cyrus ele tem algumas demandas ali no escritório de Paranaguá em relação à linha de distribuição, né, Cyrus, e linha de transmissão. Só para a gente colocar no radar também algumas possibilidades de se utilizar o traçado tal para que o impacto dessas linhas de transmissão e distribuição também possam entrar no radar aí como alguma proposta assim de redução de impacto, né? Porque senão daqui a pouco, né, Cyrus, vai estar várias frentes aí de abertura de acessos e tudo mais, sendo que nós estamos, eu acho que tem toda a pertinência, né, de a gente tentar conciliar essas situações aí, tudo dentro da pavimentação da rodovia, né? Bom dia a todos. Até mandei para você, né, Jean, e dentro dos pareceres que eu fiz, eu coloquei em relação ao TR, eu acredito que era uma proposta de se fazer aqui para todos, que qualquer licenciamento que está sendo demandado pelo IAT que envolva a rodovia 405, a gente coloque isso para o grupo. Então, eu tenho um pedido já, né, de uma autorização ambiental para uma rede de distribuição, 34 kV, né, e essa readequação, ela demandou, através de um acordo junto ao DR, de uma solicitação, que toda a rede ficasse para o lado esquerdo da rodovia, sentido Antonina-Guaraqueçaba. Nessa questão, então, 5 pontos constam lá dentro das autorizações, foram alterados do antigo, esse licenciamento, ele começou em 2019, né? E, novamente, após esse período, a gente fez essa alteração. O que significava? Significava que esses 5 pontos, próximos à Serra Negra, eles foram realocados totalmente essa linha para a margem esquerda. E isso aumentou em não foi tão significativo, mas aumentou aí a questão de podas e supressão vegetal.
Então, a gente precisa criar um mecanismo aqui dentro do grupo, quem sabe, quem que seja a pessoa, para que quando nós tivermos isso, né, haja dentro do grupo também uma anuência em relação a essas solicitações. Então, já passei para você isso, posso enviar as autorizações, tanto a autorização ambiental quanto o Sinaflor, que é a supressão vegetal, elas não foram emitidas, é apenas um parecer técnico dentro dos procedimentos que foram encaminhados ao grupo. Eu vejo aí, não podemos negociar isso também junto à Rosângela, lá em Paranaguá, que se levante, a princípio, qualquer tipo de intervenção junto à rodovia que esteja entrando, seja o licenciamento de uma saibreira, seja alguma questão relacionada a alguma autorização ambiental ou licença prévia de algum tipo de empreendimento. Mas o mais, assim, que eu acompanho, que veio para mim já há alguns anos, é essa questão do Serra Negra, ok? Dentro do meu parecer, eu coloquei uma nota, né? Já tinha falado isso na reunião anterior, que os procedimentos deveriam ser encaminhados, então, ao grupo que participa aí do termo de referência para análise de parecer. Essa é, a princípio, a contribuição. E já espero aqui, aproveitando esse momento, de colocar também, porque isso envolve, sou eu praticamente que atendo aqui no litoral, a questão de acidentes ambientais envolvendo produto perigoso. Então, eu acho que, colocando ao grupo, a necessidade que nós devemos ter, era uma pergunta minha, mas a Larissa já respondeu, em relação ao posto da Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, para que nós tenhamos, né, não só uma comunicação, mas principalmente uma metodologia para atendimento de acidentes com produto perigoso. Cabe destacar que na rodovia vai passar combustíveis e, ainda que baixo o uso, né, mas nós temos lá a utilização de agrotóxicos. Então, o transporte de produto perigoso deverá ter alguma contribuição no sentido dessa rodovia, porque veja que, no caso de um acidente, os deslocamentos, as questões que vão envolver atender a acidente perigoso lá na rodovia serão, assim, difíceis. Eu atendo aqui a 376, praticamente quase que 1 a 2 por mês, com toda a estrutura que a BR-376 tem, assim mesmo nós temos vários impactos ambientais. Então, coloco aqui a ideia ao grupo, não sei como que isso vai chegar a todos, a gente disponibilizar que qualquer licenciamento ambiental que envolva a PR-405 fique disponível. Era isso. Ciro, só como encaminhamento, está sendo redirecionado tudo lá para o COLIT, para a Lariciane, porque esse grupo foi formado a partir, né, do COLIT lá, né? Okay. Lá. Aqui no chat, o Evandro, né, ele coloca algumas considerações. A estrada parque ainda não foi categorizada como unidade de conservação, né? Ele coloca também que há de se analisar o componente peso total dos veículos, veículo mais carga, dependendo do tipo de pavimentação, né? Como planejar baseado no fluxo e demandas atuais, elaborarão estudos e projeções do aumento das demandas e fluxos, o traçado do tempo de Dom Pedro II e até antes, né? Guaraqueçaba crescerá e o fluxo também, seja de pavimentação, seja que tipo de pavimentação a se adotar, né? A Larissa disponibilizou a apresentação aqui também no chat, né? Então está tudo bem encaminhado. Nós temos agora uma mão levantada, o professor Eduardo, por favor. Obrigado, Jean. Primeiro, eu queria parabenizar, Larissa, pela excelente apresentação, né? Vi que você já compartilhou aqui, foi bastante visual, objetiva, técnica, então eu tenho certeza que essa apresentação subsidia demais, né, os encaminhamentos em relação ao TR, que é o próximo assunto,
Gostei bastante do termo que você usou, né, rodovia recreativa, né, que é utilizado nas normativas americanas. Eu acho que conversa muito bem com o que a gente tem discutido aqui, talvez até melhor que Estrada Parque, já que o termo Estrada Parque ele está muito controverso hoje, né? E a gente vem chamando de rodovia da Grande Reserva Mata Atlântica, mas acho que o adjetivo recreativo me parece bastante oportuno. E acho muito interessante, né, essa visão que o DR tem, né, Gia? Acho que também a apresentação da Larissa apoia as análises que o IAT fará dos documentos, né, que nós entregaremos no decorrer do EIA, e é muito importante essa abertura que nós temos em fugir, né, daquelas normativas pré-estabelecidas, por exemplo, em classe 4, né? Então, essa oportunidade de recomendações para trechos, né, com menor velocidade, por exemplo, me parece bastante pertinente, né, para esse contexto. Enfim, eu anotei muita coisa aqui, Larissa, parabéns mesmo. Só fiquei com um ponto, né, assim, de questão, qual que é a posição do DR, né, previamente, né, claro que isso será amadurecido no decorrer do processo, mas no que se refere a limite de carga, como bem pontuou o Evandro aqui no chat. Né, acho que os outros elementos, né, ciclofaixa, alternando com ciclovia, né, diferentes larguras, excelente, né, mirante, o portal, fantástico. Né, todas essas expectativas, acho que dentro do EIA poderemos trazer recomendações, né, e limitações do ponto de vista ambiental em relação a tudo isso. Mas eu fiquei com uma dúvida, assim, em relação ao limite de carga, né? Se vocês têm já uma experiência aqui no estado do Paraná nesse sentido, de limitar a carga, pensando muito na questão ambiental, mas, sobretudo, considerando que a gente está falando de uma estrada estuarina que circunda os manguezais de Guaraqueçaba e que tem no seu maior trecho, né, certamente ambientes hidromórficos, né? Solos muito moles, e que, se você, né, por mais que adote um paver como alternativa, né, fluxos de caminhões, nem diria de grande porte, né, de médio porte, já poderia comprometer em um curto prazo uma estrada como essas, né? E depois, acho que eu vi o outro documento, Larissa, que vocês encaminharam, né, sobre o cenário atual. A gente tem hipótese de que em alguns temas, hoje a gente tenha mais impacto do que, né, um pavimento alternativo, por exemplo, né? Por exemplo, assoreamento dos rios em função do material utilizado para a manutenção da estrada, mas eu acho que essa discussão dos cenários, do cenário atual, mais subsídios para a gente tratar desse pré-pavimentação, talvez seja em um outro momento, né? Talvez não nesse GT, e focar aqui mais na questão do TR, né? Mas se já for possível, o DR tecer alguns comentários sobre essa questão de limite de carga, eu agradeço. Obrigado. Não, com certeza. Rodrigo, André? Acho que eu posso responder e depois o Rodrigo e o André, se eles quiserem complementar. Na verdade, é uma boa pergunta, professor, porque eu acho que existem duas formas de ver. A gente pode ter uma limitação de carga em função da estrutura do pavimento e pode ter uma limitação de carga por questões ambientais, eu entendo, né? Que pode não ser desejável pelo objetivo da rodovia, pela concepção dela, ter vários caminhões que a gente sabe que quanto maiores, mais poluentes, maior ruído e tudo mais, né? Mas, assim, o que a gente pode dizer, a gente realmente não discutiu internamente essa questão da limitação da carga. O que acontece hoje no DR é que as limitações que eventualmente são colocadas são principalmente no caso de pontes, que são pontes antigas, que têm estrutura que talvez não possa não garantir essa transposição de veículos mais pesados, né? Então, isso é um problema que a gente está enfrentando aí em alguns locais, que nós temos pontes aí bem antigas das rodovias estaduais, né? Então, a gente vê limitação de carga nesse sentido estrutural. Eu acho que quando a gente faz vai fazer um projeto do novo pavimento, né, existem aí os coeficientes de segurança que a gente utiliza, um pavimento para ele ter uma estrutura para suportar, né, cargas maiores. E eu acho que o que tem que ser melhor avaliado, e a gente pode discutir no decorrer do EIA também, é as implicâncias ambientais desse tipo de carga, né? Eu acho um ponto bem relevante que você comentou, e também que tinha sido comentado antes da questão dos acidentes com produtos perigosos, né? Que é uma coisa que a gente tem que discutir também,
porque apesar do tráfego ser menor, vai ter isso, e a gente pensando em soluções que podem ser discutidas, por exemplo, bacia de detenção, às vezes essas bacias ocupam um espaço considerável, e aí vai ter que fazer uma supressão vegetal para ter a bacia. Quais outras soluções que a gente pode pensar para evitar que os produtos perigosos que possam eventualmente ser derrubados em acidentes, como que a gente vai fazer para impedir que ele chegue até os mananciais e outras áreas. Então, é bastante coisa que eu acho que a gente tem para discutir ainda, que não está bem consolidado, né? Não tem, assim, o DR uma posição, a gente vai proibir carga, tal, né? Isso eu acho que a gente pode desenvolver durante o estudo, principalmente focando na parte ambiental. Mas acho que é um bom ponto, um ponto bem relevante a ser comentado. Não sei se o Rodrigo e o André querem complementar alguma coisa. Não, Larissa, acho que você mandou muito bem. Acho que, então, a partir de agora, nós podemos passar para o terceiro ponto, que é a questão das contribuições ao TR, né? Então, nós temos, de um lado, todo aquele histórico que já foi comentado, né, em relação ao TR, né? A proposição feita pela Engemin e Universidade Federal, né? E a disponibilização para que os outros entes também pudessem fazer as contribuições e observações necessárias, né? Então, acho que esse é o momento agora. A Sandra ali e o Lopes levantaram a mão, né? Então, logo depois da fala da Sandra e do Lopes, daí a gente deixa em aberto para que a gente possa discutir a questão de quem... seria interessante que as pessoas se manifestassem, né, e colocassem de qual instituição e qual a proposta, ou observação, ou consideração. Se não tiver nenhuma consideração a fazer em relação ao TR, é bom que façam uma rápida análise, né, se está adequado ou não, no ponto de vista para o futuro estudo de impacto ambiental. Sandra? É só uma questão de ordem, é perguntar para a Ana Paula se ela tem mais alguma coisa, que ela teve o trabalho de refazer a linha do tempo, se ficou alguma coisa de fora, Ana? Eu só queria destacar, né, umas dúvidas que ficaram quanto ao pedido mesmo do termo de referência, né? Em 2009, nos registros lá que eu tive nos documentos, teve um pedido de licença prévia, né? Do DR para o IAT, que foi emitido esse termo de referência, que está no edital de 2011. E onde que está esse processo, né? Ele existe mesmo? Essa ficou a dúvida da linha do tempo. Esse procedimento administrativo, a última notícia que a gente soube dele, ele estaria em arquivo, né? Mas não no IAT, parece que era lá no DR mesmo, né? E decorrente desse pedido de licença é que foi emitido o termo de referência. É um pouco insistente da minha parte, né? Encabeçar o procedimento administrativo pelo processo de licenciamento. Mas eu acho que é importante, eu volto a enfatizar, posso estar absolutamente errada, mas eu acho que é importante, né, a gente, já que nós estamos buscando esses dados históricos todos, verificar também esse procedimento administrativo. Ok, eu acho que podemos, a Sandra, até com
certa preocupação, até mostrou a questão da linha do tempo, né? Talvez nós possamos deixar para o encerramento, né, para que a gente possa fazer os encaminhamentos em relação à linha do tempo. Mas eu acho que é interessante agora, Sandra, a gente, antes de concluir, né, os encaminhamentos, tratar da questão do TR. Evandro? Olá, Jean. Não, é o seguinte, com relação, se achar interessante, com relação às partes introdutórias, eu enviei um trabalho, um trabalho, outro assunto que eu estou encaminhando para a Grande Reserva, Mata Atlântica, como foi sugerido aí pelo vedor, né? Nesse trabalho, eu aprofundei bastante nas justificativas, sabe? Então, talvez seja interessante colocar, ou nas partes introdutórias, históricos, né, argumentações, premissas básicas, como foi apresentado, né, se adotar mais referenciais, tá? Mais referencial bibliográfico como justificativa, né, que chegaram até a citar como Estrada da Parque unidade de conservação, e não é uma unidade de conservação, não existe. Bom, a segunda coisa é o seguinte, se também, como histórico, se acharem interessante, conversarem com a cultura, né, agora não é a Secretaria da Cultura, é Superintendência da Cultura, alguma coisa assim, né, que está lá na comunicação, sobre a história desse traçado. Não sei, é uma coisa interessante. Mas, já que estão falando em linha do tempo, né, a coisa não começou muito antes de 1950, né? Então, buscar essa história, sabe? Que esse traçado foi exatamente por causa da conexão, né, do telégrafo, etc., para conexão com o sul do Brasil, alguma coisa assim. Acho que ficaria muito interessante em termos de trabalho, para futuras até pesquisas, né? E outra coisa, colocar no TR um estudo uma projeção, porque até no momento eu não vi, né? Tem que ser feito um estudo, pegar o IPARDES, pegar estudos econômicos, sociais, o que vai acontecer com Guaraqueçaba, né? Nós temos no Paraná, nós temos excelentes técnicos, nós temos economistas, sociólogos, enfim, para estudar isso, o que vai acontecer. Porque está me parecendo que estão achando que Guaraqueçaba vai ficar do jeito que está. E não é verdade. Guaraqueçaba vai crescer, vai sofrer várias especulações imobiliárias, etc., etc., mas com certeza vai crescer esse fluxo, né? Então, desculpa. Então, colocar em algum capítulo, alguma coisa assim, um estudo sobre o futuro. Aí, esse estudo, né, vai refletir, inclusive, até no próprio, nos estudos físicos, né, técnicos da pavimentação, da estrada, etc., etc., né? É isso. Obrigado. Evandro, em relação ao que você colocou, bem colocado, isso daí já está previsto no TR, né, quando se faz lá no final, o consultor e o empreendedor deve fazer projeção, um capítulo, né, com o empreendimento e sem o empreendimento. Né? Então, é bem nesse ponto ali que trata dessa... É claro que se tiver um estudo técnico, né, bem embasado, com efeitos econômicos e sociais, para você identificar e fazer projeções, né, existem modelagens matemáticas aí que podem ajudar, também seria de grande valia, né? Tá. Eu lembrei agora, os EIA-RIMAS exigem mesmo isso, com e sem empreendimento. Exato. Faz tempo que eu não pego um EIA-RIMA. Você é um dos precursores aí também. Então, a partir desse momento ali, nós abrimos a palavra assim, para discussão. Só antes, rapidamente, o que o Evandro colocou em relação a
toda essa questão histórica, na época do telégrafo e tudo mais, né? Até antes, né, Sandra? O que tiver, porque é muito interessante isso para um contexto geral e enriquece muito o EIA-RIMA, né? A gente saber lá dos primórdios, né? Por que essa região ali teve essa pretensão de desenvolvimento e tudo mais, e é bem tranquilo, né? Assim, em termos de coleta de dados, obter esse histórico, né? E a gente, com certeza, espera isso lá no EIA-RIMA. Eu não sei se seria necessário agora nesse documento, linha do tempo, né? Porque nós estamos tratando da pavimentação da rodovia, né? Então, a expectativa inicial, eu acho que ela estaria contemplada, né? A partir da década de 50, né? Até os dias de hoje, a questão do licenciamento e tudo mais. Mas todo esse histórico, né? A expectativa para o EIA-RIMA, eu acho que é uma premissa, mas que não necessariamente necessitaria estar nesse documento da linha do tempo, tá? Nós temos uma mão levantada, é o Cirus. Só para contribuir, não sei se o pessoal sabe, mas o Instituto Águas e Terras faz o monitoramento dos rios. E o IAT hoje faz alguns pontos de monitoramento. Então, seja a Engemin, quem pode solicitar esses dados, tá? Só para dizer que nós temos um banco de dados de monitoramento dos rios de Guaraqueçaba. Era só isso. É só pedir. A Lariciane comentou no início que o COLIT não recebeu nenhuma contribuição, né, a mais, né, em decorrência da proposição, né, que a Engemin e a Universidade Federal realizou, né, que está né? Então, a gente abre a palavra, né, para a gente tratar e tentar... tendo em vista sempre o foco, né, desse GT, que é a discussão do tempo de referência, né, e também não perdendo tempo, né, que nós temos que aprovar, entre aspas, né, esse TR para que a Engemin possa efetivamente iniciar a realização dos estudos, né, Sandra, para que o processo possa ser agilizado, assim, de alguma forma, para que esse licenciamento possa ocorrer com a maior brevidade possível, né? Nós temos aqui o professor Eduardo levantou a mão. Por favor, professor. Obrigado, Jean. Não, só fiquei na dúvida em relação à última fala do Cirus. A gente tem monitorado, né, alguns rios aqui no litoral, mas eu não tenho conhecimento de nenhuma estação de monitoramento ativa em Guaraqueçaba. Então, eu fiquei na dúvida agora em relação a esse banco de dados, porque o IAT, parece que a estação de Tagaçaba já faz mais de 10 anos que ela foi desativada, né, e os outros rios importantes ali da região não tem histórico de monitoramento, né? Então, não sei se o Cirus tem alguma informação que talvez a gente não tenha acessado via plataformas. Bom, ontem eu tive um caso aqui, isolado, de exploração, enfim, eu fiz uma coleta aqui em Guaratuba e fui ao laboratório. Daí, comentando lá no laboratório que haveria reunião, eu fui informado, então, antes era o Instituto Água e Terra, mas o IAP mantém um monitoramento, acredito que não sei se com estação, acho que não, mas pelo menos fazendo alguns pontos de coleta. Essa que é a informação. E pelo menos se você pegar esses dados, né, ajudam a quem vai fazer o EIA-RIMA, enfim, até na questão do TR, e inserir isso aí. Mas, como é uma informação do laboratório, eu posso tentar
Eduardo, ver isso um pouco mais específico, quem sabe a gente conseguir um mapa georreferenciado desses pontos e até mesmo histórico encaminho para todos aí. A única questão é uma informação do laboratório, ok? Eu vou tentar aprofundar mais aí o que a gente tem lá, o que está disponível, tá bom? Eu acho que é a única coisa que eu posso contribuir agora. Obrigado. Obrigado. Nessa linha da discussão do termo de referência, eu gostaria de ouvir o Caio Pamplona em relação ao ICMBio, qual a visão em decorrência disso, sempre considerando que o IAT está elaborando os ofícios para encaminhamento, né, ao ICMBio, o IBAMA e tudo mais, para contribuições ao TR, né, mas eu queria ver se dentro desse GT você teria alguma observação. Obrigado, Jean. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, o procedimento, ele exige, né, que o processo ele corra formalmente dentro do ICMBio, né? Inclusive, não tem nenhuma garantia de que eu vou ser um dos técnicos que vai analisar o processo. Pode ser que isso fique em Brasília, ou corra por especialistas em empreendimentos lineares, né? Então, assim, até tomei cuidado de não fazer muitas intervenções, para às vezes não criar alguma expectativa de que o ICMBio já estivesse se manifestando no procedimento, né? Quando nem sei se isso se eu mesmo vou me debruçar sobre os documentos, né? Eu tenho achado a discussão bastante interessante. A gente tem o processo de licenciamento realmente tem uma dificuldade quando não existe o projeto associado para a gente fazer algumas discussões, né? A gente trabalha muito nas possibilidades, né, nessa fase de licenciamento prévio. Eu já fiz o download da apresentação da Larissa, já compartilhei com meus colegas, foi muito legal, agradeço. Eu achei bastante interessante a discussão sobre os acostamentos, né? Eu acho que a gente tem que partir do princípio que não vai ter acostamento, né? Não sei como é que o pessoal vai trabalhar isso, não tem no projeto. Eu acho que a alternativa das áreas de refúgio me parece mais adequada, né? Porque senão nós teríamos que alargar a pista de rolagem muito, né? E eu fiquei só um pouco, assim, atento no começo da apresentação com a possibilidade de alteração de traçado, que a gente sempre estava partindo do princípio de evitar, né, as alterações de traçado, e agora já tem um entendimento que às vezes vai haver a necessidade de alteração de traçado por conta da geometria das curvas e tal. Enfim, são só assim, 2 pontos que me chamaram a atenção na apresentação de hoje. Não tenho nenhuma contribuição adicional a fazer o TR, né? Bueno, eu fico à disposição, né? Meio paralelamente, informalmente, eu estou sempre à disposição aqui, conversando com o pessoal, para tentar, né, que esse processo já chegue mais ou menos arredondado, gente, mas sempre relembrando que existe essa ingovernança, porque o processo entra para o Brasília, tá? Câmbio, já. Ok, obrigado, Caio. Se você puder colocar no chat o teu e-mail, porque quando esse ofício, provavelmente no início da próxima semana, for encaminhado, a gente encaminha uma cópia para você também, para que você nos ajude aí de alguma forma, dar uma celeridade lá e talvez auxiliar, né, no contexto, junto ao ICMBio, desse feedback aí, tá? Já coloquei no chat, tá, Gê? Legal, obrigado. A Larissa está com a mão levantada? Sim, não, eu só queria responder, comentar a colocação do Caio, que a gente não está, não sei se ficou claro, que não é uma colocação de que vai mudar o traçado, né? O que eu coloquei aqui, pela norma nacional, para se enquadrar na classe 4, teria que ter essas alterações do traçado, né? Possivelmente seriam alterações pequenas, né? Não tão grandes, mas por isso que a gente está tentando trazer, assim,
outra norma, trazer haste, né, para tentar enquadrar dentro de uma outra norma, mesmo que não seja nacional, para não precisar alterar tanto o traçado, né? Nem o Jean comentou, algumas correções pontuais podem acontecer, isso pode ser estudado, mas a intenção do DR é não mexer no traçado, né, deixar o quanto possível o traçado existente, eventualmente até inteiramente o traçado existente, né? Então, acho que ele não precisa se preocupar assim com relação a essas questões de alteração do traçado. Tá, Larissa, nem é uma preocupação, tá? Porque eu acho que às vezes pode até ser para o bem a alteração do traçado, melhorar a drenagem, coisas assim, tá? Ah, sim, entendi. É só porque foi uma informação assim. Eu perdi reunião, né? Mas pode ser uma informação nova para mim, assim, tá? Mais por causa das curvas mesmo, uma questão mais da engenharia mesmo, que não tinha aparecido, a engenharia de tráfego, assim, que não tinha aparecido mesmo. Eu acho que é uma oportunidade de melhorar algumas coisas na estrada, principalmente as drenagens, né? Onde ficou barrado e coisas do gênero, né? Isso, a gente comentou realmente essa questão, talvez exista a necessidade de alterar o grade em alguns pontos, se não tiver como resolver com outros dispositivos de drenagem. A única, com relação à curva, a gente tem só as unidades, tem a Ribi Bom Jesus e talvez alguma unidade da SPVS que margeie mais a estrada. Então, talvez sejam os únicos pontos que, se porventura precisar alterar algum traçado, que a gente vai ter alguma dificuldade do ponto de vista legal, né? Entendi. Tá bom. Acho que com isso tudo, a gente consegue identificar bem, né, quais são os pontos, assim, que não tem essa possibilidade, ou pontos, assim, a gente também fazer um levantamento de segurança para saber se tem algum local que é mais suscetível à ocorrência de acidente, alguma coisa assim, que a gente vai possivelmente daí querer arrumar, né, dentro das possibilidades e das limitações. Caio, você está lotado em qual município, qual unidade do ICMBio? Do ICMBio de Antonina. Antonina Guaraqueçaba. Antonina Guaraqueçaba. Ok, obrigado. Temos uma mão levantada aqui, professor Eduardo. Legal, Gia. Uma questão, Larissa, com relação ao outro documento que foi encaminhado, né, sobre a situação do você tem o microfone aberto. Só um minuto, professor. Alguém está com o microfone aberto aqui, está dando microfonia. Se todos puderem, agora sim. Pode continuar. Obrigado, Jean. Larissa, naquele outro documento foi mencionado que os trechos críticos, né, estão sendo priorizados para manutenção. Deduzo que seja do ponto de vista da engenharia, né, estado de conservação também desses trechos críticos. Seria possível nos apontar quais são esses trechos, não hoje, obviamente, mas depois nos encaminhar até para que a gente tenha uma atenção especial para esses trechos críticos, né? Provavelmente sejam trechos onde, né, eventualmente, uma ponte não esteja adequadamente dimensionada ou, né, uma área úmida que sistematicamente a lâmina d'água recobre a estrada. Seria possível compartilhar conosco? Ou onde tem erosão, né, por ausência de drenagem na encosta? Enfim, era esse pedido que eu teria, Jean. Tá bom, eu vou... essa parte da conservação, né, acho que ela não tá mais aqui, a engenheira Elaine, que ela é responsável, né, eu vou pedir para ela levantar, então, eu havia um comentário do superintendente que era pontos de rampas um pouco mais íngremes, né, para dar uma melhorada ali para poder ter um atrito, não ter questões de derrapagem, etc. Mas eu vou confirmar isso com ela e vou tentar trazer, então, para a próxima reunião, quais estão sendo os pontos de atenção da conservação. Obrigado. Nada. E agora a nossa expectativa é que os demais possam se manifestar em relação às contribuições ao TR.
A Lariciane levantou a mão. Por favor, Lariciane. Isso, Jean, obrigada. Essas contribuições, né? Aí ficou aí uma pausa de silêncio. Mas vocês pretendem fazer por e-mail? Pretendem já agendar a próxima reunião? Como que vocês pretendem fazer? Sandra, fica à vontade. Está desligado o teu microfone. Aí. É o seguinte, eu acho que as contribuições teve um prazo, né? Esse tema de referência está mais de um ano dentro do Instituto, né? Se a gente ampliar novamente o prazo para ter, a gente acaba não tendo mais celeridade nesse processo. Eu acho que já está o tempo suficiente para aprovar. Isso não quer dizer que ele esteja absolutamente fechado. Eu me lembro que tem contribuições que talvez não tenham sido encaminhadas, mas que a Darley comentou na última reunião, que é a questão do efeito espinha de peixe, por exemplo. A gente pode, ao longo do tempo, ir trabalhando, né, e considerar o termo de referência hoje aprovado. E daí, senão, a gente vai ficar mais uma semana, outra semana, nós não vamos acabar nunca. Se lembrarem alguma coisa, por favor, passa para o Jean, que é o coordenador, né? Ele nos encaminha, né? Para a gente poder começar a trabalhar. Faz 1 ano e meio que nós estamos tentando aprovar esse termo de referência. Concordo contigo, Sandra. Eu acho que ele foi bem discutido, né, amplamente, né? A maioria dos pontos foram já discutidos anteriormente, né? Houve a possibilidade de abertura para novas contribuições, né? Foi dado praticamente 2 semanas, né, para que novas contribuições, observações fossem feitas. E eu acho que tá bem encaminhado. E como você bem colocou, esse sistema de referência, né, ele está em aberto ainda, né, principalmente tendo em vista que o IAT encaminhará na próxima semana ao ICMBio, a própria DIPAM, né, que está dentro do próprio IAT, para se manifestar em relação às unidades de conservação, né, o próprio DR-CIU como empreendedor, né, vai ser oficiado também para consultar as comunidades tradicionais, né, conforme estabelecido pela instrução normativa do IAT, e nesse sentido está bem encaminhado, né? Nós temos aqui a mão levantada, primeiro DR e após a Dailey Fischer, por favor. Bom dia ao Rodrigo, da assessoria ambiental. Eu concordo com o que a Sandra comentou, né, que a gente tem que começar a trabalhar e dar sequência. Eu só não gostaria que a gente deixasse muito em aberto essas contribuições. Eu acho que nós temos que fechar essa análise do termo de referência para que depois, no decorrer das atividades, não comecem a surgir um monte de outras complementações, né? Então, compartilho dessa angústia que a gente tem que fechar logo esse TR para a gente conseguir uma LP para, na sequência, a gente correr atrás de um projeto e, posteriormente, a pavimentação. Então, é só essa consideração, para a gente também não deixar muito aberto isso para depois também as coisas não andarem e não estarem definidas, né? Nós temos essa questão também, né, Rodrigo, que o DR, como órgão estatal, né, estadual, depende da lei de licitações, então tem toda uma regulamentação a ser seguida, né? Então, se aparecer alguma demanda que esteja fora do foco, né, e do radar, isso pode gerar algumas complicações assim a níveis legais, né, que por parte tanto do DR quanto da Engimin, né? Então, isso nós entendemos também.
Dailei? Obrigada, Jean. Eu acho que a apresentação do DR hoje, ela foi muito importante, né, para a gente entender aí alguns aspectos, né, a serem considerados e trouxe, né, suscitou até algumas questões bem importantes que o Eduardo já colocou, né, eu acho que a gente poderia tentar abrir uma proposta, né, de encaminhamento para que até segunda-feira, né, eventuais contribuições pudessem ser encaminhadas, né, dar um prazo, né, porque essa apresentação realmente, né, até quero parabenizar aí, foi a Larissa, né, que fez a apresentação, porque ela trouxe, né, elementos aí para a gente pensar um pouco, né. Então, era mais essa proposta de encaminhamento. Ok, então, acho que foi amplamente discutido, né, e podemos, eu acho que sem problemas, né, até segunda-feira, deixar esse prazo ali para que possa se manifestar. Na próxima semana, o IAT estará encaminhando os ofícios conforme recomendado pelo decreto federal, né, ao qual impõe o IBAMA o encaminhamento, né, aos órgãos federativos aí, e principalmente em unidade de conservação, né, então vai ser feito isso. Então, a única contribuição que tem o prazo legal a ser dado junto ao TR em relação ao ICMBio, né, e o órgão gestor estadual em relação à unidade de conservação, né, na qual é a DIPAM, na qual o IAT também, a diretoria de licenciamento, vai encaminhar esse ofício à diretoria da DIPAM para manifestação. Então tem aquele prazo legal também, né, que é 15 dias, 30, né, mas não vai fugir muito do escopo do que foi discutido nessas reuniões aqui do GT, né. A Sandra levantou a mão. Jean, vamos combinar assim, então fica até no máximo segunda-feira, às 18 horas. Se não tiver contribuição, você manda um ofício dizendo que não houve e dá a ordem para a gente poder começar a trabalhar, que está aprovado o que tem lá. O que está no termo de referência. Ok. Fazemos então, o encaminhamento até segunda-feira, às 18 horas no máximo. Senão, a gente não consegue fechar nunca isso. Ok. Dentro do GT, né, Sandra, nós temos bastante participantes aqui, né, órgãos bem atuantes e tal, e possam fazer esse encaminhamento ao COLIT, né, a Lariciane, ela centralizar essas demandas, né, daí ela pode encaminhar para o IAT, e daí fazemos dessa forma, né, esse documento informando que o início dos trabalhos podem ser realizados com base em tudo que foi discutido nas reuniões anteriores, ok? Tá. Em relação à linha do tempo, todos concordam, eu acho que é importante a gente passar através do COLIT, né, ao Ministério Público, para ver essa versão final aí da linha do tempo, se atende à expectativa também, né, da doutora Priscila, da doutora Dalva, em relação à linha do tempo, né? O GT se manifestou ali que foi suficiente, né, desde do início, né, sendo que no estudo de impacto ambiental, a questão anterior à década de 50, ela com certeza vai estar contemplada, né, dentro daquele histórico do povoamento e tudo mais. Daí nós teremos definido e contemplado a linha do tempo, a questão das contribuições ao TR, né,
e para que a gente possa dar seguimento ao trabalho e efetivamente começar os trabalhos dos estudos ambientais. Alguém mais tem alguma consideração? Daí a gente já pode passar para a Lariciane, se puder fazer esse encaminhamento ao Ministério Público, questionando se a questão da linha do tempo está ok, né? Com relação ao TR, os órgãos envolvidos aqui todos já se manifestaram, né? E nós temos aqui a mão levantada da Dailei, né? Pode fazer uso da palavra, Dailei. Oi, só uma dúvida, uma pergunta para o Caio. O ICMBio, ele já se manifestou em relação ao TR? Já teve uma manifestação formal, Caio? Porque eu fiquei em dúvida na tua fala. Não, ele vai dar entrada ainda no ICMBio por Brasília ou por Florianópolis, e aí vai capaz de nem chegar aqui em Antonina, por isso que eu disse. Ele não que eu saiba, não foi analisado pelo ICMBio ainda não, tá? Pelo que eu entendi do Jean, sendo preparado isso, né? Isso, o ofício ele vai essa semana, logo no início da semana a gente já vai preparar, né? Existia essa expectativa, Caio, realmente de que durante o GT, né, o ICMBio se manifestasse, né? Mas você bem colocou, e eu acho que foi oportuno essa tua participação em relatar, né, que é possível até que, obviamente, vocês serão ouvidos, né? Mas a demanda maior partirá de Brasília, né? Então, a única situação assim que foge um pouquinho do GT do nosso domínio, né, de conhecimento, é o que o ICMBio de Brasília vai manifestar, né? Mas eu acredito que você vai estar acompanhando também e não terá muitas novidades, né, além do que já consta no TR. Acredito que não, Jean, até porque o pessoal teve assim, o cuidado de conversar com o ICMBio com a gente em outros momentos, além do GT, né? Enfim, espero que não, como assim, eu não posso falar pelo ICMBio, né? Mas eu acredito que está bem encaminhado, tá? Ok, então eu passo a palavra à Lariciane, né, para fazer os encaminhamentos finais e o fechamento da reunião de hoje. Obrigada, Jean. Então, ficou estabelecido que a gente vai ter uma última oportunidade para contribuições até segunda-feira. Vou informar o Ministério Público, ver se eles estão de acordo com a linha do tempo. E terça-feira, se não houver contribuições, eu também comunico para o grupo. E acredito que seja isso por hora, certo? Então, gostaria de agradecer a todos pela presença. Foi uma reunião muito boa, acho que principalmente pela apresentação da Larissa, todo mundo já engrandeceu a apresentação dela, mas eu, como uma pessoa leiga, né, sou da área de direito, eu devo dizer que realmente foi muito esclarecedora. Então, espero que essa etapa, principalmente da linha do tempo, esteja concluída para a gente avançar mais, né, principalmente no TR e demais trabalhos que esse grupo de trabalho demande. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos e fico à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigada. Ok, obrigado. Lariciane, só uma questão. Sim. A próxima reunião para fazer um feedback, um fechamento, será que não seria interessante nós marcarmos hoje? Então, como talvez o Ministério Público queira fazer alguma manifestação, eu acho que a gente pode aguardar só essa semaninha. Se vocês quiserem marcar para a próxima sexta-feira, não tem problema, só a gente corre o risco de não ter muita coisa para acrescentar.
Ok, então acho que podemos deixar assim com o Colite, né, com a Lariciane, esse contato com o Ministério Público, para que, se caso tenha necessidade de uma nova reunião, né, assim a gente participaria assim sem problema nenhum. Perfeito, obrigado, Jean. Então tá, até logo. Até.